Você pode. E você pode por quê? Porque no processo penal normal, você tem aquele direito constitucional, você tem aquela sua garantia constitucional da ampla defesa, que é grande, muito grande. Tanto que, numa audiência normal, é discutível se você poderia pegar o violão também, dependendo até se poderia. Mas, no tribunal do júri, nós temos a plenitude de defesa. A defesa é plena. Ela só não pode fazer o que ela bem entender, porque nós temos que nos limitar à boa-fé. Mas a defesa pode fazer praticamente tudo quando se fala de um plenário do júri, porque nós estamos dentro do júri, do rito do júri, nós temos a plenitude de defesa. Por isso que você vê cara chorando, cara caindo, eu já me atirei em cima de mesa, pegando violão, rasgando papel, nós temos um promotor aqui que adora rasgar papel, rasgando papel, batendo na mesa, porque nós temos aqui a plenitude de defesa e como nós temos uma questão de paridade de armas, apesar da defesa ter a plenitude e a acusação não ter a plenitude, isso acaba também dando margem para que o promotor tenha uma atitude além da atitude normal que ele teria numa audiência comum criminal. Porque ele vai na paridade de armas, ele às vezes até acha que a plenitude de defesa vale também para ele como a plenitude de acusação, não vale. Mas ela limita um pouco mais a acusação, mas mesmo a acusação, ela tem muito mais possibilidades dentro de um plenário do júri do que numa audiência criminal normal. E a defesa tem possibilidades praticamente ilimitadas. Nós temos regras processuais, sim, nós temos várias regras processuais que vocês que querem fazer um júri, você tem que conhecer, mas nós estamos abarcados pela plenitude de defesa. Então, por isso que você pode, às vezes, até fazer piada, fazer alguma coisa do tipo, que isso é muito salutar e muito comum dentro de um plenário do júri, inclusive. O Ministério Público ele tem uma limitação que é a pronúncia. Né? Ele não pode também ultrapassar muitos termos da pronúncia, ele não pode formular uma acusação por razão diversa, por motivação diversa daquela que está descrita na pronúncia. Então, o excesso de acusação ele é mais simples de você delimitar por conta da pronúncia. Já a defesa não. A defesa, aliás, é até um entendimento do STJ recorrente de que a ausência de alegações finais no processo de formação do sumário da culpa não gera nulidade. Tanto que é muito comum, até nas próprias peças, por vezes, simplesmente afirmar, olha, a defesa irá enfrentar o mérito da questão em plenário do Tribunal do Júri. Não há nulidade alguma nisso. Às vezes, no processo comum, no processo criminal comum, uma alegação mal feita, uma alegação insuficiente, pode gerar uma nulidade processual que não tem como se vencê-la. Pode gerar, inclusive, do juiz declarar o réu indefeso, nomear a defensoria ou mandar o réu procurar outro advogado. No procedimento do Tribunal do Júri, não. É possível que a defesa só se manifeste do mérito no plenário. Então, às vezes, é uma estratégia de defesa deixar para o plenário todas as suas teses para que você possa discorrer de forma mais profunda e, às vezes, até surpreender o Ministério Público. Muito embora, às vezes, o Ministério Público ele se antecipe e faça já a colocação da acusação sobre uma ótica defensiva também, de uma eventual ótica defensiva, mas é muito importante, às vezes, manter essa reserva de mérito só para o plenário do Tribunal do Júri. Falando de plenitude de defesa ainda também, doutor, quando esse caso em especial do Rei John, do violão, foi um caso pensado. Eu levei o violão porque, dependendo do que fosse, do transcorrer daquela sustentação, eu faria a minha explanação com o violão e acabei fazendo. Foi até um espanto geral quando eu entrei com o violão. O juiz olhou um pouco assustado, a doutora Luísa olhou um pouco assustado, a promotora, a doutora Aline também. As pessoas ficaram meio ressabiadas e depois, no decorrer da minha fala, acho que todo mundo entendeu e foi bem sucedido. Mas, e isso também é só o plenário do Tribunal do Júri, às vezes, que reserva, são as questões inusitadas geradas pela surpresa. Eu me lembro de um julgamento, que foi até um julgamento que teve uma plateia bastante grande, alunos de faculdade estavam acompanhando esse plenário do Tribunal do Júri, que eu fui me indignando com a fala do Ministério Público, com a acusação da forma como ela vinha sendo feita, que durante a minha fala eu acabei fazendo também um ato simbólico, eu acabei pedindo que o policial militar me algemasse, pois eu entendia que eu tinha muito mais culpa a pagar do que o réu que estava sendo, na minha opinião, injustamente acusado. Foi uma situação inusitada, o próprio policial militar não entendia o que podia e o que não podia fazer. Aliás, o uso de algemas é vedado, o uso de algemas do réu é vedado.
e o uso de algemas pelo defensor, que criou essa situação. Mas o fato é que eu fiquei algemado e fiz a minha explanação, principalmente na tréplica, eu fiz a minha explanação algemado, por conta da indignação que eu senti ao perceber uma acusação sendo injustamente feita com relação àquele réu. No final do julgamento, eu até corri um sério risco, porque eu disse que eu só soltaria daquelas algemas caso pudesse acompanhar o réu livre ao final do julgamento, e o corpo de sentença entendeu por bem absolver o acusado. Você levantar as mãos para você mostrar que não tem algema nenhuma aqui. Não tem algema funcionou. Então funcionou, porque se fosse o contrário, eu acho que eu teria que encerrar minha carreira no tribunal do júri. Mas a gente já viu também, eu já fiz isso uma vez também, o meu colega, o Dr. Daniel, ele já usou certa vez um capacete no tribunal do júri para mostrar a dificuldade de visualização do rosto humano quando se usa um capacete, no caso de negativa de autoria. Bom, são várias histórias que já ocorreram no tribunal do júri e assim, cada uma delas são inéditas porque não são preparadas, elas acontecem no calor dos debates, no calor do momento em que as emoções se afloram, e eu repito, isso só acontece realmente no tribunal do júri. Então, eu até já disse isso em algum post anterior, eu acho que todo operador jurídico, todo operador do direito, principalmente advogados, promotores, eu digo promotores também, porque defensores públicos e juristas de um modo geral, eles deveriam pelo menos uma vez na vida vivenciar o plenário do tribunal do júri. É uma experiência única, é uma experiência enriquecedora que você pode levar muita coisa dela para a sua vida pessoal, enfim, para o seu futuro profissional. Eu digo promotores e defensores porque a gente sabe também que alguns promotores, aliás, vários promotores, vários defensores públicos não têm afinidade com o tribunal do júri e até evitam a atuação do tribunal do júri. Então, advogados também. Então, ótimos criminalistas que no tribunal do júri encontram uma barreira, não, às vezes por preconceito, às vezes por acharem que o tribunal do júri é um teatro. E veja bem, quando dizem que o tribunal do júri é um teatro, eu não consigo enxergar nisso uma crítica. Porque, na verdade, se você entender o conceito de teatro, o teatro é basicamente o palco onde a natureza humana é revelada. Por atores, sim, mas ela é representada, ela é revelada. Então, em Shakespeare é um nome que é secular, não é à toa, porque ele conseguiu representar através do teatro, a natureza humana, o que há de mais bonito e o que há de mais feio também na natureza humana no palco do teatro. No tribunal de júri é isso também. A gente trata de uma tragédia, que é o homicídio de alguém, a morte de alguém. É um caso dramático que merece uma análise, eu não digo teatral, mas uma análise que represente efetivamente, que traga ao conhecimento dos jurados todos os aspectos da natureza humana que levaram ao cometimento daquela tragédia. Então, é um teatro? Sim, é um teatro, mas isso é positivo, porque, repito, a gente coloca ali a natureza humana. O papel, às vezes, é muito frio, a oralidade ela é importante, a técnica é importantíssima, mas, muitas vezes, por que as obras de literatura são tão importantes? Quando o próprio Dr. Douglas Odegado, promotor de justiça, a gente conversa muito sobre júri. Inclusive, um dos melhores promotores de justiça do plenário do tribunal do júri que eu conheço. Fantástico. Ele a recém-chegada turma de novos promotores, ele foi lecionar, foi falar sobre o tribunal do júri para os alunos e para os recém-promotores substitutos, e os promotores substitutos perguntavam para ele: ô, Dr. Douglas, qual obra que você indica? Edilson Mogenot, os grandes mestres do tribunal do júri, né? E ele disse: não, eu vou te indicar outras. Te indico Dostoiévski, te indico Victor Hugo, te indico, enfim, esses autores que também são populares, que têm obras fantásticas, que tratam da natureza humana, que com certeza você consegue utilizar no plenário do tribunal do júri. Então, assim como o Dr. Douglas fala, eu também falo, além da biblioteca, da bibliografia básica, técnica, que todo jurista tem que ter, porque a gente pressupõe que o jurista tem essa biblioteca, tem essa bibliografia. Eu indico Franz Kafka, eu falo muito sobre Kafka nos meus julgamentos, falo muito sobre Dostoiévski, principalmente, que talvez seja o autor mais importante para quem atua no júri, por conta das histórias que ele conta nos seus livros. Um livro para defensor público que eu acho que deveria constar, inclusive, no edital da Defensoria Pública,
puxa, agora até me falhou a memória, Dom Quixote de La Mancha, são livros que inspiram o atuar do defensor, que inspiram o atuar do advogado e que mostram, que desnudam a natureza humana e explicam um pouco dessas tragédias que ocorrem no júri. Então, esse aspecto amplo que o júri dá para o jurista, não só dele desenvolver sua potencialidade técnica, mas principalmente a sua potencialidade cultural, a sua potencialidade de vida, suas experiências de vida, isso aí é uma experiência inigualável para quem atua no júri. É por isso que me fez também criar o canal no plenário. Eu quero incentivar os atores jurídicos a participar mais do plenário do Tribunal do Júri, incentivar também a população, porque o Tribunal do Júri é o palco mais democrático da justiça brasileira. Efetivamente, é o único palco em que o cidadão ele efetivamente representa o Poder Judiciário, não o juiz togado, mas o juiz, a pessoa do povo, que julga uma outra pessoa do povo também. Ó, tem uma observação e uma pergunta. A Flávia falou que já viu o advogado que levou ao plenário uma máquina de fazer café. No momento que a palavra estava com o promotor, ele tranquilamente começou a fazer café. E a Renata perguntou o que vocês acham da ideia de distrair os jurados quando a acusação está com a palavra, não interrompendo a acusação e sim de maneira silenciosa. Esse é um problema, porque o foco do Tribunal do Júri, ele normalmente está com quem exerce a palavra. Mas vários subterfúgios são feitos ao longo do... Café, charuto, a história do charuto é gigante. Tosse, espirro, risada, negativa com a cabeça. Negativa com a cabeça. Tem um colega, o defensor público, o doutor Eduardo, ele jura que ele não fazia isso para distrair os jurados, mas ele levava um saco de laranjas e começava com um canivete descascar a laranja e chupar a laranja no plenário. Enfim, ele jura que não era para distrair os jurados, que era uma questão de saúde mesmo, que ele se alimenta de tempos em tempos e a laranja a gente sabe que vitamina C. Mas efetivamente isso acontece, é aquela questão. Isso já não entra na plenitude de defesa, é uma questão de bom senso e de boa fé, mas eventualmente, claro que acontece. Eu não tenho nenhuma estratégia nesse sentido. Às vezes, por vezes, eu até saio da minha cadeira e sento próximo dos jurados para ouvir o que o promotor tem a dizer, para ver o que ele está dizendo.